Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus ao seu coração. A Bíblia, meus irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, isso mesmo, no versículo 28, a Bíblia diz, meus irmãos, que o apóstolo Pedro, isso mesmo, juntamente com João, após eles curarem um paralítico, um coxo, isso mesmo, à porta do templo, onde, meus irmãos, quando Pedro e João, os apóstolos, estavam indo entrar ali naquele templo, havia ali um homem mendigo, pedindo uma esmola, e era coxo, isso mesmo. E Pedro, fitando os olhos, a Bíblia diz, naquele homem coxo, disse: não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia diz, meus irmãos, que automaticamente, meus irmãos, aquele homem coxo, ele pula isso mesmo, levanta isso mesmo, é endireitado os seus tornozelos, os seus pés, ele levanta e começa a andar perfeitamente. E aquilo começou a repercutir, meus irmãos, em toda Jerusalém, as províncias, as ruas na cidade, a respeito, meus irmãos, dos sinais e dos ensinamentos, meus irmãos, dos apóstolos. Olha que interessante, a ponto, meus irmãos, que chamam Pedro e João e ameaçam eles e mandam eles ir embora, sair dali, isso mesmo, dizendo que não era aceitável aquela doutrina, aquele ensino que eles estavam ali levando, isso mesmo, e eles rejeitaram isso mesmo. E Pedro e João, meus irmãos, continuam pregando ali, levando a palavra de Deus, isso mesmo, continuou pregando, levando a palavra de Deus para todos que ali se encontravam, para todos. Olha o que diz, preste bem atenção. E eles pegam, mandam prender a Pedro e a João, mandam prender. À noite, meus irmãos, vem um anjo e solta eles, abre as prisões da cadeia, daquela prisão, e Pedro e João, meus irmãos, saem para fora, isso mesmo, e vão para o templo ensinar e pregar novamente. Olha que interessante. E aqueles homens, meus irmãos, eles estavam furiosos, querendo impedir a todo tempo o ensino da palavra de Deus, o evangelho que ali estava sendo pregado. E olha o que diz a palavra. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? Olha que interessante. A revolta, meus irmãos, daquela classe, dos saduceus, dos religiosos e políticos ali, dos magistrados, era para que não ensinassem no nome de Jesus, porque, meus irmãos, era algo tão poderoso, isso mesmo, que estava trazendo uma revolução ali dentro da cidade, estava trazendo, meus irmãos, um grande movimento de libertação, de cura, de libertação, isso mesmo, transformando o entendimento das pessoas, levando o conhecimento, isso mesmo, a respeito que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que ele tinha morrido e ressuscitado, e que ele, meus irmãos, é o caminho da salvação, ele é a promessa da salvação, isso mesmo. E eles pegam Pedro e João, meus irmãos, e o admoestam, o repreendem ali severamente, dizendo: olha, nós já te falamos que não ensinem nesse nome. Começou, meus irmãos, pela cura do homem que era coxo à porta do templo.
Isso mesmo, a repercussão. Depois, meus irmãos, a Bíblia diz que todos iam, os doentes, os enfermos, meus irmãos, eram libertos, curados, isso mesmo. E era anunciado o evangelho a eles, meus irmãos, de uma forma poderosa, isso mesmo. E eles vinham, meus irmãos, se arrependiam dos pecados, recebiam a salvação, recebiam o Espírito Santo. O poder era algo maravilhoso que estava ali, meus irmãos, do Espírito Santo agindo no meio desses homens. E isso incomodou, né? Isso causou inveja, incômodo, perturbação de todos os lados. Isso mesmo. Olha o que diz: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e queres lançar sobre nós o sangue desse homem? Isso mesmo. Porque Pedro e João, meus irmãos, pregavam que eles tinham matado, e verdadeiramente eles tinham matado a Jesus Cristo, embora já era a vontade de Deus, né, que Jesus fosse entregue, morto, e que ele ressuscitasse, para que por meio de Jesus Cristo trouxesse a salvação e a remissão de pecados para a humanidade. Mas eles não aceitavam, né? Eles não aceitavam que o sangue de Jesus caísse sobre eles, de forma nenhuma. Mas eles mesmos tinham matado a Jesus, tinham crucificado a Jesus. Mas o que incomodava também era a transformação, isso mesmo, que estava tendo naquela cidade e naquele lugar. Olha o que diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus que aos homens. Quando eles, meus irmãos, impuseram para que eles parassem, desistissem de pregar o evangelho, desistissem de anunciar, Pedro disse: olha, mais importa a gente, isso mesmo, servir a Deus, agradar ao Senhor do que aos homens. Vocês podem fazer o que quiserem, podem nos prenderem, podem nos açoitarem, podem nos aprisionarem, mas mais nos importa agradar a Deus do que aos homens. Olha o que diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, olhe bem, ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Isso mesmo. Olha que autoridade que Pedro aqui, meus irmãos, e os apóstolos, eles pregaram para esses homens. Os saduceus, os magistrados, aqueles, meus irmãos, religiosos, políticos, que comandavam o clero ali, meus irmãos, religioso, político, e conduziam o povo, né? Eles que doutrinavam da forma que eles desejavam o povo. Mas quando o evangelho chega, traz a libertação. Isso mesmo. A libertação, meus irmãos, religiosa, olhe bem. O evangelho de Jesus traz a libertação religiosa, política, isso mesmo. Traz as crenças, isso mesmo, pagãs. Liberta, meus irmãos, do pecado, da escravidão, da cegueira, da doença. O evangelho traz mudança e transformação de vida. E quando Pedro e os apóstolos ali, meus irmãos, pregam para aqueles homens, isso mesmo. Eles disseram: olha, vocês que mataram a Jesus. Isso mesmo. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E disse: o Deus de nossos pais, referindo-se a Deus, né? Por que Pedro falou isso, Deus de nossos pais? Porque, meus irmãos, estava fazendo a referência a Deus que tirou eles do Egito, se referindo-se aos judeus, né? Mas também a todos, não só os judeus, isso mesmo, como o povo de Israel, mas a todos, né? Porque Deus, meus irmãos, agora ele se fez pai, e Deus é pai de todos, não dos judeus apenas. Isso mesmo. É tanto que Jesus veio salvar o judeu, o gentio. Jesus veio trazer salvação para todos. Isso mesmo. E olha o que diz: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. O que Pedro aqui, os apóstolos disseram: olha, Jesus morreu, isso mesmo,
porque vocês mataram. Mas Deus, isso estava para acontecer, mas o Deus dos nossos pais o ressuscitou, isso mesmo, e o colocou como príncipe, e deu a ele todo o poder, isso mesmo, que coisa maravilhosa, todo o poder, para que possa trazer e dar a Israel e a todo o povo o arrependimento e a remissão dos pecados. Porque, meus irmãos, a salvação, isso mesmo, e a remissão dos pecados está por meio de Jesus Cristo. Quando, meus irmãos, o ser humano põe a sua vida, se arrepende dos seus pecados, põe a sua fé em Cristo como Salvador, como Filho de Deus, e aí, meus irmãos, ele entra, traz vida e salvação. Glória a Deus. E entra com salvação. E ele disse, olhe bem, e nós somos testemunhas. Aí Pedro disse, olha, nós somos testemunhas com aqueles apóstolos. Nós somos testemunhas, isso mesmo, acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Pedro disse, olha, nós somos testemunha. Ele falou juntamente com os apóstolos, que vocês mataram a Jesus. E Pedro participou, presenciou com os apóstolos, que vocês mataram a Jesus. E que ele ressuscitou, isso mesmo. E que ele está sobre todos e tudo, isso mesmo. E ele, meus irmãos, agora vem e está para trazer salvação ao mundo, remissão, isso mesmo, dos pecados daquele que se arrepende. Mas levantando-se o conselho, um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou por um pouco que levassem para fora os apóstolos, isso mesmo. Demorando um pouco de tempo, isso mesmo. Levantou-se um homem chamado Gamaliel, doutor da lei, um homem de respeito, e disse, olha, não oprimam estes homens, tirem eles desse tumulto, levem eles para fora, isso mesmo. E disse, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. E Gamaliel temeu, Gamaliel, meus irmãos, era um homem douto, conhecedor da lei, isso mesmo. Um doutor, isso mesmo. Venerado, de todo o povo, respeitado entre todo aquele povo de Israel ali. E disse, olha, tenham cuidado, não levantem a mão, não oprimam estes homens em que vocês estão aí. Que coisa, isso mesmo. Era algo poderoso, meus irmãos. O evangelho, meus irmãos, entrou ali em Jerusalém com um poder tremendo, isso mesmo, trazendo salvação, cura, libertação, mudança de vida, isso mesmo, que é algo poderoso, a ponto que trouxe um incômodo tão grande para o clero religioso, trouxe um incômodo tão grande para os políticos e aqueles que manipulavam o povo, isso mesmo, que se incomodaram. A inveja entrou no coração daqueles. Por quê? Porque, meus irmãos, estava havendo libertação, estava havendo confronto, estava havendo, meus irmãos, entre aquele povo, isso mesmo, o conhecimento da verdade, isso mesmo, e da salvação, isso mesmo. E aqueles homens, eles queriam conduzir o povo na ignorância, isso mesmo. E olha o que diz Gamaliel. E disse-lhe Gamaliel, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. E Gamaliel disse, não se levantem contra estes homens, deixem eles. Esses dias levantou-se um homem chamado Teudas e causou um grande tumulto, levantou aí uns 400 homens, isso mesmo, e causou um grande alvoroço. Olha o que Gamaliel disse, porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. E Gamaliel disse, olha, deixem eles em paz. Esses que seguiram a Teudas, acabou tudo.
Esse movimento acabou, isso mesmo. Esta religião, essa doutrina que ele estava criando acabou. E se esses homens for de Deus, isso mesmo, ninguém vai poder impedir. Ninguém vai poder impedir, de forma nenhuma. Isso, ninguém vai poder impedir. Se esses homens for de Deus, ninguém vai poder impedir. Quem falou isto foi quem? Quem falou isso, meus irmãos, foi Gamaliel. Isso mesmo. Olha o que ele disse. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Isso, que coisa. Levantou-se 2 grupos, Gamaliel falou. Isso mesmo. Gamaliel disse, levantou-se 2 grupos aí. Isso mesmo. E nenhum teve sucesso. Nenhum. Juntaram muita gente, criaram um grande movimento. Isso mesmo. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não poderei desfazê-las. Que coisa. Aí olha o que Gamaliel diz, deixem esses homens em paz. Isso mesmo. Deixem eles em paz. Mas se é de Deus, o que eles pregam, isso mesmo. E o que eles estão vivendo, isso mesmo. Ninguém poderá desfazer isso que eles estão ensinando. Olha o que ele disse. E agora digo-vos, dai de mão a esses homens, deixem eles em paz, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Isso, meus irmãos, se a vida de uma pessoa, ela não está firmada em Deus, isso mesmo, por si só se desfaz, isso mesmo. Se algo que está sendo pregado, levado, não é de Deus, por si só se desfaz, isso mesmo. Agora, se é de Deus, isso mesmo, ninguém pode, meus irmãos, impedir e combater contra o poder de Deus, contra o agir de Deus, isso mesmo, ninguém pode. Isso Gamaliel diz, deixe eles em paz. Se o que eles pregam é de Deus, ninguém pode combater, ninguém pode combater, entenda isso. Se a vida de uma pessoa está firmada em Deus, isso mesmo. Se a nossa vida e o que nós vivemos e pregamos está firmado em Deus, ninguém pode isso fazer. E quem se levantar está lutando contra Deus. Isso mesmo. Está combatendo contra Deus. Isso mesmo. E olha o que Gamaliel disse. Mas se é Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça, serdes também achados combatendo contra Deus. Quem combate contra Deus? Ninguém, meus irmãos. Ninguém combate contra Deus, ninguém se levanta-se contra, meus irmãos, aquele que trabalha para Deus, aquele, meus irmãos, que está vivendo para Deus, de forma nenhuma. Pois então, põe a sua vida fiel ao Senhor, deixe que Ele conduza, viva o Evangelho genuíno e vivo e puro, santo, agradável, e não tema afrontas, ameaças, a lutas, a aflições, não tema nada, porque o Deus dos céus, Ele é quem nos livra, Ele é quem nos guarda, Ele é quem vai adiante de todos os nossos caminhos. Glória a Deus. E ele disse, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça, serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Que coisa, meus irmãos. E assim mesmo ainda açoitaram eles ou ameaçaram, dizendo, olha, não fala nesse nome de Jesus não. Não fala nesse nome não, não prega esse nome não. Isso, mas nada impedia o agir e o poder de Deus. E concordaram com ele, isso mesmo. Retirando-se, pois, da presença do conselho, os apóstolos se alegraram, ficaram felizes, regozijando-se, isso mesmo, de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Isso mesmo. A afronta, a perseguição, os açoites
Em vez de parar eles, meus irmãos, eles se alegraram e ficaram felizes. Isso, por estarem sofrendo pelo nome de Jesus. E aí foi que deu força e motivação para que eles pudessem levar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Que assim seja na nossa vida. Que possamos agradar ao Senhor. E que as lutas, as aflições, em vez de nos fazer parar, nos motive. E o Espírito Santo nos dê força e coragem para que possamos prosseguir em nome de Jesus. Amém? Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus a cura, a saúde. Receba a bênção de Deus. Receba o milagre e a força pelo poder do nome de Jesus Cristo. O meu Deus, Ele toca agora na sua vida. Ele te cura, te livra de todo o mal. Receba a saúde. Receba a cura, a saúde. Que a dor da coluna, a enxaqueca, a opressão, o cansaço, a dor nas pernas, o nódulo, o cisto, o diabetes, todo o mal, pelo poder do nome de Jesus Cristo, vai embora. Receba agora de Deus a bênção, a salvação. Seja livre agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Diga eu creio, diga eu acredito, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz. Eu amo a sua vida, tá? Um beijo no seu coração. Fiquem todos na paz.